Ele começou a gravar, gente, então, tá? E a partir de agora, nós já estamos gravando. Então, assim, primeiramente, boa noite, né, a todos. Vocês já devem lembrar de mim, eu sou a professora Emília, já estive com vocês numa primeira disciplina que foi Contexto Regional Amazônico, não é isso? E agora a gente volta no final, né, nesse fechamento aqui, nesse encerramento desse curso, né, com a disciplina Projeto Integrador. E eu acredito que vocês já entraram lá no curso, né, na sala virtual, já começaram a olhar. Eu vou até compartilhar aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como que vai funcionar essa nossa disciplina, tá? Deixa eu colocar aqui na apresentação dele aqui. E nem sei se vocês veem ainda tudo aqui. Eu não sei se para vocês já apareceu apareceu já, né? Então, aqui o fórum de avisos, né? Quando eu tiver algum aviso para vocês, a coordenação vai entrar aqui, certo? Esse fórum de apresentação, a hora que eu olhei, acho que 2 ou 3 pessoas tinham feito a sua apresentação, eu estou esperando vocês encaminharem aqui, tá bom? Colocarem, não sei se todos já fizeram, porque depois que eu olhei, eu já tive 3 reuniões, então essa já é a quarta, então eu não consegui ainda ver nada, né? O plano de ensino de vocês, né, acho que vocês já viram esse plano de ensino que está aqui, né? É só dar uma olhadinha lá nele. E a gente vai falar um pouquinho sobre como vai funcionar e eu vou entrar aqui na parte do cronograma. Só que eu vou colocar o cronograma de um arquivo que eu tenho aqui, porque eu acho que fica mais fácil para ir manuseando, mas vocês podem ir acompanhando pelo pela sala virtual aí que vocês têm, tá bom? Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui, só um instante. Quando eu transmito, eu não consigo ver vocês. Aí, às vezes, pode ser que eu escuto só o barulho de que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ir aqui. Mais alguém, mais uma pessoa. Permitindo. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professora. Noite. Eu só não vou aparecer agora, eu estou muito assim, Não tem mas eu estou problema. aqui participando. Não tem problema. Desculpa o atraso também, acabou que eu estava trabalhando e realmente só consegui entrar agora. Tudo bem. E aí eu tenho uma pergunta para vocês primeiro, gente. Todos conseguiram assistir o vídeo inicial, que é o vídeo introdutório, onde eu venho falando um pouco sobre a apresentação aqui da disciplina e a estrutura e essa estrutura aqui? Todos conseguiram assistir? Uhum. Ok. Eu ainda não, mas eu vou me organizar para assistir. Eu também não, mas eu vou assistir. Eu vou assistir essa lista, professora. Hoje ainda. Vai assistir hoje, né? Tá bom. Eu vou tentar passar aqui porque não para de... Eu estou só com o computador, aí eu tenho que permitir a entrada, não sei porquê. Vocês, gente, eu preciso de uma informação de vocês. Vocês têm o e-mail FAN, certo? Certo, né? Todos Eu não têm. tenho, não. Eu não tenho, não. Não, Eu professor. também desconheço se eu tenho, mas eu acredito que era para a gente ter, né? Mas eu nunca utilizei.
Eu também Eu não. acho que vai impedir, então, uma coisinha aqui que eu vou ter que ajeitar para que vocês possam preencher um formulário que a gente tem que preencher. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou passar aqui uma apresentação para vocês e mais alguém entrando aqui. Só um instante. É porque aí eu tenho, como esse link ele foi feito na conta da UFAM, aí cada vez que Jéssica já entrou, Jéssica, você quer falar, né? Pode falar. Jéssica, Professora, no caso. Oi, professora, tá me ouvindo? estou sim, pode falar. Boa noite. No caso, esse e-mail da UFAM é do eCampus? É o que é disponibilizado? Eu acho que sim, é aquele que vocês validaram lá no eCampus, não é isso? Isso, Porque quando eu vocês tenho entram com esse e-mail, quando vocês entram nessa conta, né, pelo Gmail, nessa conta, aí ele entra direto aqui no Meet, entendeu? E como vocês... aí você não precisaria estar dando essa autorização. Eu acho que é só isso, né? Não sei, mas creio que seja isso. Mas não tem problema não, tá? Não tem problema não. Bom, vocês conseguem ver aí, então, o que eu estou passando aí na frente, que eu não consigo ver. Não. Vocês não conseguem ver, né? Não, professora, não está aparecendo. Então, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. E eu estou na UFAM, então a internet está um pouco devagar. Agora, vocês conseguem ver? Está entrando aí para vocês? Sim. Agora foi. Sim, né? Agora foi, né? Isso aí está nos slides para vocês e está no vídeo. Eu não vou adentrar em tudo que esses slides falam aí, não. Mas a gente vai falar um pouquinho naquilo que é mais importante, que é como que vai acontecer essa disciplina de projeto integrador, tá bom? Então, assim, aqui vocês sabem que a disciplina é a última, não é? E aí eu trago, nesse slide, eu trago a estrutura, as diretrizes e os caminhos para a construção desse plano de negócio. Porque vocês sabem que essa disciplina é a última disciplina do curso. Então, sendo a última disciplina, é como se fosse o TCC de vocês, né? O trabalho de conclusão de curso de vocês. Na graduação, a gente faz aquela monografia ou aquele artigo, na pós-graduação também. Como o nosso curso ele é direcionado, e a gestão de negócios voltados, né? Gestão de negócios amazônicos, ficou subvencionado desde a época do plano do projeto pedagógico de vocês, que seria um plano de negócio, né? Então, aqui já sou eu, vocês já me conhecem, né? A gente vai passando, tá? O que vai acontecer? Vocês vão elaborar um plano de negócio, tá? Então, o TCC de vocês, o trabalho final de conclusão do curso de vocês, vai ser esse plano de negócio. Para isso, nós vamos utilizar um modelo de negócio, um modelo de plano de negócio. Então, que é esse Business Model Canvas, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aí para modelar esse negócio. E para isso, gente, né? Aí aqui, falando um pouco da integração, né? Vocês viram ao longo de todo o curso de vocês passaram por várias disciplinas. Cada uma dessas disciplinas trouxe uma série de informações para vocês, né? Vocês aprenderam em cada uma dessas disciplinas. O que vocês vão fazer agora é integrar isso, né? Integrar essas competências que foram desenvolvidas no curso. E aí tem várias disciplinas que vocês provavelmente vão ter de voltar lá para dar uma olhadinha, relembrar e continuar, né, fazendo esse plano de negócios. Como que nós vamos fazer esse plano de negócio? Aí eu vou passando aqui rapidinho, tá? Porque essas coisas aqui não estão muito... vocês vão ver no vídeo. Mas o que vai acontecer? Qual é a novidade, né? Esse projeto integrador, que vai resultar neste plano de negócios, vocês vão fazer em dupla, tá bom? Então, vocês vão precisar escolher um colega
que vai compor a dupla com vocês. Ah, professora, mas eu sou de um município, ele é de outro, não tem problema, entendeu? O curso é em EAD, senão eu não poderia também ministrar as aulas para vocês, não é? Então, assim, eu vou escolher um. Ah, se eu conseguir do mesmo polo, legal. Se não der para ser do mesmo polo, aí fica de um outro polo. Eu vou pedir à professora Vanessa, é a tutora que está aí, né, Vanessa? Sim, professora. Vanessa, nós estamos com quantos polos? É porque a professora Suzy acho que ainda não entrou. Você tem agora aí em mãos, assim, você saberia me dizer quantos são, ou quantos alunos por polo? Não, né? Você sabe do teu, né? Vanessa? Oi, professora. Estou com um probleminha aqui na minha internet, mas eu vou escrever. Tá, eu não consigo ver o escrever, mas tudo bem. Mas, enfim, gente, vocês vão escolher um colega, se for do mesmo polo, pela facilidade de vocês se encontrarem, mas não necessita, porque vocês podem, como ele é um curso em EAD, vocês podem utilizar a própria internet, né? Vocês podem conversar pelo WhatsApp, ou vocês podem fazer alguma videoconferência, certo? Então, definido o colega de trabalho, você vai escolher o tema do negócio, né? Então, eu preciso escolher um tema. Esse tema, nós temos alguns temas que foram pré-definidos, né? Que são chaves, assim, e vocês vão escolher porque esses temas, eles estão atrelados a um orientador. Então, nesta disciplina, eu não consigo ver, deixa eu ver aqui, só um instante, alguém quer entrar? Se vocês forem fazer alguma pergunta, como eu não consigo ver vocês, né, assim, eu mudo, né, a tela, vocês falem, tá? Mesmo que vocês levantem a mão, eu não vou conseguir ver, então falem. Então, assim, o que vocês vão precisar fazer de imediato, né? Definir um colega de trabalho, aquele com quem você vai desenvolver o teu trabalho. Pode ser do mesmo polo ou de outro polo, certo? Escolher o tema. Esse tema, eu vou daqui a pouco eu vou passar para vocês. Chegou mais alguém aqui? Só um instante. Daqui a pouco eu vou passar para vocês quais são os temas, né, que foram definidos para que vocês possam, a partir deles, fazer o trabalho de vocês. E aí vocês vão indicar 2 opções de orientador ou orientadora, qual é a afinidade de vocês. A Vanessa me colocou aqui, Tefé, Lábrea, Maués e Manacapuru. Obrigada, Vanessa. E aí, gente, nós só temos 5 professores para orientar, certo? Então, cada professor vai... Mais alguém? Peraí. Mais alguém. Na verdade, vão ficar 6 professores orientando, tá? 4 professores vão ficar com 5 projetos, né? Ou seja, 10 alunos cada. E eu fico com 6 projetos, certo? E mais a nossa coordenadora, que terá também mais um. Com isso, vocês precisam indicar qual professor que você tem, gostaria que fosse seu orientador. Só que nesse caso aí, vocês vão indicar 2 opções de orientador, certo? 2 opções de orientador. Conforme a atividade temática de vocês. Então, agora, né, vocês precisariam pensar num colega que vocês gostariam de fazer o trabalho junto. Vocês não podem esquecer que vocês passaram... Quanto tempo durou o curso? Quantos meses? Alguém pode me dizer? 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos, né?
Então, vocês estiveram, ao longo desse 1 ano e meio, sendo acompanhados, né, pelos professores, mas também estiveram aí com os colegas. É claro que cada um no seu polo, cada um, né, num local diferente, mas todos estavam, vocês se conheciam, não é? Vocês começam mesmo que distantes, mas a gente conhece um ao outro, né? Acho que todos vocês se apresentaram nos fóruns, né? Então, agora é a hora que a gente tem para escolher um colega e fazer essa dupla. Nesse momento, vocês têm que pensar naquele colega que talvez você tenha mais afinidade, ou não conheço ninguém, professor, eu não consegui, não é? Não conheço ninguém, então eu vou escolher alguém aqui que queira partilhar, né, junto comigo para fazer esse projeto, tá? Alguém que tenha um tema que seja parecido com o meu, não é? Eu quero fazer o tema X, então eu vou escolher alguém que possa, né, junto comigo, desenvolver esse plano de negócios, tá bom? Dá licença. Professora? Pode falar, querido, Como pode que eu vou falar. saber esse professor que vai me orientar e o meu tema Vou já mostrar para vocês agora. Tá. Vou já mostrar. Eu não posso escolher um tema qualquer. Você vai escolher um tema que tem a ver com aquele professor, tá bom? É porque eu já tenho uma ideia. Isso, mas Uma tem que ser ideia compatível com esse justamente- tema. Eu Vocês já tenho conseguem uma ver ideia aí? que vai ter bastante coisa, porque eu já trabalho na área e eu quero implementar, entendeu? Tá. Vocês conseguem ver agora o que eu coloquei, essa tela? Sim. De tema e orientadores? Sim. Conseguiram? Tá. Então, assim, quais são os temas, não é, que nós temos definidos, né, que a gente poderia dizer que são os temas maiores, e em cima disso é que a gente vai desenvolver o nosso projeto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui produto da sociobiodiversidade amazônica. Então, eu quero fazer algo, né? Eu estou pensando em fazer alguma coisa, meu plano de negócio, e tem a ver com produto de sociobiodiversidade amazônica. Então, esse é um tema que se encaixa com o que eu quero. Eu tenho como orientadores a professora Ana Flávia, que já foi professora de vocês, professora Cristiane, todos já foram professores de vocês nesse curso. A professora Maria Angélica e eu, tá? Não, mas eu quero fazer mesmo sobre negócio social voltado ao desenvolvimento local na Amazônia. Então, eu tenho a professora Ana Flávia, a professora Angélica e a professora Emília. Não, mas eu quero um negócio verde, com foco em economia criativa na Amazônia, economia criativa amazônica. Então, eu tenho a professora Ana Flávia e a professora Cristiane. Eu quero sobre empreendimento de turismo de base comunitária. Então, eu tenho a professora Cristiane e a professora Emília. Aqui eu só tenho um por tema, que é bioindústria amazônica, cosméticos, fitoterápicos ou alimentos funcionais. Aí só tem a professora Maria Angélica. Plataforma digital ou marketplace para produtos amazônicos. Tem somente o professor Sérgio. Cooperativa ou associação produtiva com modelo financeiro sustentável, professor Sérgio, e soluções logísticas sustentáveis na Amazônia, professor Sérgio. Então, assim, dentro daquilo que você pensa em fazer, você precisa encaixá-lo em um desses grandes temas, e a partir daí que você escolhe o seu orientador, aí você vai definir exatamente como que vai acontecer o teu plano de negócio. Deu para entender? Eu não sei quem era que não consegui ver. Rodrigo. Rodrigo? Essa tabela onde eu encontro essa tabela de temas de orientações. Vai aparecer para vocês na hora que você for fazer, se inscrever lá, tá? Se vocês... eu não coloquei essa tabela lá, porque ela está no formulário de inscrição. Se vocês quiserem tirar uma foto agora, dar um print... Na unidade 1 da biblioteca está tudo em branco.
Não era para estar lá? Não, é porque vai entrar alguns materiais para vocês, entendeu? Só pergunta, Entrou só os vídeos. Entrou os vídeos, não entrou? o template entrou os vídeos. O Isso, template, entrou os vídeos. Vai entrar também o template, porque é junto com o professor. Isso, junto com o orientador, tá? Ó, tem uma coisa aqui também, ó, deixa eu verificar aqui. O projeto, cadê? Só identificar onde é. Análise de entrega realizada, alguns serão participar, cadê? Olha aqui, ó. Nesta. Onde é que você está vendo, querido, que eu não estou vendo? Eu tô na atividade não, no trabalho, né? Deixa eu só ler aqui. Você deverá identificar o problema ou oportunidade de negócio no contexto amazônico e estruturar sua proposta inicial por meio do modelo Canva, no caso, né? Só que tem um modelo, Tem, vai entrar também lá, tudo isso. É porque, assim, gente, deixa eu explicar. Algumas coisas não entraram de imediato, exatamente para que a gente pudesse ter essa introdução disciplinar, certo? Aí agora vai entrar o template, vai entrar. Eu vou colocar aqui, só um instante. Professora, eu só quero saber se o meu tema entra. Eu estou com um problema aqui em Manacapuru, que eu trabalho com assistência técnica, né? E fornecedores aqui em Manacapuru tá meio ruim de achar. Os que vendem, eles não querem vender para qualquer um, entendeu? Eu estou tentando implementar isso na minha assistência, que eu não trabalho com venda no atacado, né? Eu preciso desses fornecedores aqui. E por conta da logística, é muito difícil, entendeu? De ter a peça agora. E eu vou tentar implementar isso nesse trabalho, entendeu? Entendeu? Aí eu não sei se entra no tema, porque entra a logística, a necessidade, né? Vou atender várias pessoas aqui. Aí eu quero saber se entra esse tema para mim tentar modificar alguma coisa e desenvolver esse trabalho, que é muito ruim. Entendi. Para que eu possa analisar se entra no tema ou não, aí eu preciso de mais informações para isso. E aí é o momento em que vocês vão colocar o que vocês pensam em fazer para que a gente possa distribuir, entendeu? Entendi. Vou fazer o modelo certinho e mandar, né? Se dá. Tá. Nayara, você colocou aí que quer falar? Professora, só que ficou muito claro para mim ainda. A nosso trabalho de conclusão, ele vai ser no estilo da ABNT, com a digitação do artigo e tudo mais, ou ele vai só ser do template do Canva? Não, ele é um plano de negócio. Agora a gente vai entrar aqui, ó, nessa parte aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Para mim, né? Vocês já estão conseguindo ver. Deixa só eu colocar ele aqui, só um instante. Eu tenho que ir para ele. Vocês estão vendo esse plano aqui, certo? Sim. Estão vendo esse aqui, né? Deixa eu colocar ele no formato de tela cheia. Bom, esse é o nosso cronograma, certo? Então, nós dividimos a nossa disciplina em 3 unidades, certo? A primeira unidade é a unidade em que eu vou estruturar o negócio e vou modelar com o Canvas, ok? Na unidade 2, eu continuo trabalhando no meu plano de negócio, só que aí eu já vou cuidar da parte do planejamento estratégico do negócio. E na última unidade é quando eu vou fechar o meu plano de negócio e eu vou fazer o planejamento financeiro, e aí sim eu concluo o meu documento, certo? Então, na unidade 1, o que vocês vão fazer, né? Na unidade 1, eu vou ter que escolher a minha dupla, escolher meu tema, vou pensar com clareza no meu problema, na minha oportunidade de negócio, vou definir o público-alvo, e aí eu vou preencher o Canvas, né? Que é aquele modelinho que eu vou já mostrar para vocês. Só que tudo isso eu vou fazer junto com um professor orientador, né? Eu preciso de alguém, de um professor que me oriente como é que eu vou fazendo isso. Eu faço junto com a minha dupla,
mas eu sou orientado, né, orientada por um professor, certo? O que eu vou entregar em relação à unidade 1 é essa primeira parte do meu negócio, né, do meu plano de negócio, tá? Então, agora, nesse primeiro momento, nessa primeira unidade, o que vocês vão fazer é pensar na minha dupla, né? Junto com a minha dupla, porque uma pessoa tem ideia de fazer uma coisa, outra pessoa tem ideia de fazer outra. Eu tenho que tentar aquele que está mais próximo de mim, né, em termos de ideias, e aí nós vamos fazer um único trabalho, certo? Não é individual, é em dupla. Então, eu tenho que pensar em coisas que sirvam para dupla, para os dois, certo? Tenho que descrever, por isso que eu falei para o Rodrigo, né? Claramente o que eu quero, né? Qual é o problema que eu tenho que eu quero resolver, ou qual é a oportunidade de negócio que eu estou identificando. E aí eu defino um público-alvo, né? O que é que eu quero, né? Quem é esse público, né? Que vai ser atendido pelo negócio que eu estou querendo montar aqui. E aí eu vou utilizar o Canvas para me ajudar neste negócio, nesta modelagem, ainda não é o plano, é a modelagem do negócio. Feito isso, junto com o meu orientador, é a minha primeira parte. Eu vou passar as outras duas só para a gente, mas a gente pode ter uma outra aula síncrona depois, se vocês quiserem e for permitido. Na 2, eu já fiz aquele, já modelei, eu já tenho uma ideia, não é? Agora eu vou começar a pensar no planejamento estratégico do negócio. Vocês viram isso quando vocês estavam fazendo as atividades das outras disciplinas, né? Então, agora eu vou planejar estrategicamente. Então, eu preciso, né, do meu negócio, eu preciso ter a missão, a visão, os valores. Eu vou fazer uma análise SWOT, que eu vou fazer uma análise aí de forças, fraquezas, das oportunidades e das ameaças, né? Eu vou definir alguns objetivos que são estratégicos, que eu vi isso na aula que eu estava estudando isso, né? E aí eu faço uma análise de mercado, porque o plano não é só, vou colocar aqui, vocês viram isso, né? Então, eu preciso fazer uma análise do mercado, né? Saber o que é realmente, se isso, para eu pensar, né, já lá na frente, e faço uma definição aí do meu plano de marketing, certo? Então, esse é um segundo ponto que eu estou fazendo do meu plano de negócio, que eu também sou atendida, né, sou orientada por um professor, certo? E aí, depois que eu faço isso, eu entrego também, né? E o que eu faço? Eu passo para a unidade 3, que é a última, certo? E aí eu vou fechar tudo aquilo que eu venho construindo já no meu template, que também vai aparecer lá para vocês. E aí, no meu template, eu vou colocar aquele modelo de negócios que eu fiz lá no primeiro, né? Eu vou colocar o plano estratégico que eu fiz também, eu vou colocar a análise de mercado que eu já fiz, o plano de marketing que eu já fiz, tudo isso no documento final. E, nesta unidade 3, eu estou desenvolvendo o planejamento financeiro do meu negócio, que a gente também viu, né? Vocês também viram em alguma, acho que na disciplina de, eu não sei se o nome da disciplina é planejamento financeiro, é plano financeiro, mas foi vista já, né? E aí eu venho, fecho esse meu plano de negócio, né? Escrevo, porque tem toda a parte de redação, tem sim, eu tenho que fazer em conformidade com o que as referências, como é solicitado pela ABNT. Então, ele tem um formato que eu tenho que seguir. E, feito isso, né, eu tenho um documento escrito, eu também vou ter uma apresentação, né? Então, eu vou precisar apresentar esse meu projeto, esse meu plano. E essa apresentação eu vou fazer. Peraí, que tem gente querendo entrar aqui. Professora Suzy. A professora Suzy entrou, né? E aí, eu vou fazer também uma apresentação, né? E essa apresentação, eu não vou fazer
de forma presencial, eu vou fazer um vídeo junto com a minha dupla para apresentar esse meu negócio. É aquilo que a gente chama de apresentação no formato pitch. O que é o pitch, né? O pitch é uma apresentação muito rápida, bem objetiva, onde eu estou tentando, né, apresentar o meu negócio, onde eu mostro o meu negócio de uma forma satisfatória. Se fosse, né, uma venda desse meu negócio, eu teria que mostrar para aquele meu investidor, apresentar de uma forma que eu convença ele a investir no meu negócio. No nosso caso aqui, nós vamos convencer o nosso avaliador, não é, que é a nossa banca, de que eu fiz esse plano e ele é um bom plano, certo? Então, esse é o formato que nós vamos fazer do nosso plano de negócio. Só que nós vamos fazer por etapas, como vocês viram lá nos slides. Nós fazemos por etapas. E cada etapa nós somos acompanhados e acompanhadas pelo nosso orientador ou orientadora, certo? Agora, como a gente vai desenvolver isso, né? Aí cada orientador vai definir com vocês, a partir do momento que vocês escolheram o orientador, aí o orientador vai traçando os passos com vocês de como que isso será feito, né? Ele vai marcar algumas reuniões com vocês, ele vai dar as diretrizes, mas tudo isso nós temos também definido aqui no nosso cronograma de atividades e nas nossas aulas. O material eu vou lá e verifico. Tem uma série de vídeos já para vocês, agora falta entrar o template de cada um, tanto do Canvas quanto do plano de negócio, que vocês vão discutir junto com o orientador de vocês como que isso vai ser feito. Ficou claro aí? Alguém tem alguma dúvida nesse sentido? E a gente vai já entrar na outra parte. Pode falar, Flávia. Professora, boa noite. Em relação ao vídeo que deve ser apresentado junto com o colega, né? No caso, se eu faço parceria de um outro polo, como que será feita essa situação? Como nós vamos fazer o vídeo, nós vamos fazer igual como nós estamos fazendo aqui. Vocês vão abrir um Meet, né? E vão gravar juntos esse vídeo. Faz igual como nós estamos fazendo aqui. Aí você grava o vídeo, né? Você e a outra pessoa apresentando. Os dois. Pode ser ao mesmo tempo. Que nem nós estamos fazendo aqui. Ok? Mais alguma pergunta, gente, sobre isso? Tem uma colega aqui no chat, Eduarda, perguntando se ela pode fazer com o trio que ela tem feito os trabalhos ao longo da especialização. Não, será em dupla. Nós vamos fazer em dupla. É porque eu não estou conseguindo ver o chat, como eu falei para vocês, porque eu mudo a tela, né, para apresentar e eu não consigo realmente. Certo, professora, obrigado. Bom, Professora? então, pode falar. Quem é agora? Jéssica? É a Jéssica. Pode falar, professora, em questão da escolha do tema e do orientador, vai ter prazo para mandar? Sim, nós vamos falar sobre isso agora. Tudo bem. Então, eu vou parar essa apresentação, eu não consigo passar as duas ao mesmo tempo, eu vou parar essa apresentação aqui do cronograma e vou voltar para aquela apresentação que a gente estava fazendo do slide, tá bom? Que eu acho que é essa aqui. Professora Suzy, a qualquer momento, se a senhora quiser falar, a senhora fique à vontade, tá bom? Bom, então nós tínhamos falado como é que iria se organizar na disciplina, não é? Então, você define o colega, você escolhe o tema, né, conforme está aí, e indica duas opções de orientador de acordo com aquela tabela, que, como eu falei para o Ricardo, a tabela está exatamente no link que vocês vão se inscrever
para essa escolha de dupla, tema e orientador. E aí, deixa eu só passar aqui que... como é que eu escolho a minha dupla, né, e o meu tema? Eu vou escolher daquela forma que eu falei para vocês, né, o colega que tenha uma disponibilidade, um compromisso equivalente com o meu. Esse é o momento em que agora vocês vão começar a escolher as duplas e vão começar a falar um pouquinho do que vocês pretendem fazer, que é para que vocês possam casar as duplas, certo? Então, assim, eu e a minha dupla, eu preciso ter um consenso do qual é o plano, né, qual é o negócio que a gente vai fazer, tá? Por quê? Porque eu não posso querer uma coisa e a outra parte da dupla querer outra coisa, que a gente não vai conseguir chegar num consenso. Então, esse é o momento em que a gente tem de fazer essa nossa, né, essa nossa conversa e escolher. E como é que a gente faz isso, né? A gente começa a conversar com as pessoas. Olha, alguém colocou aí que tem uma colega que já escreveu que tem um trio, infelizmente só em dupla, então ela vai escolher, né, um desses dois. Vocês vão começar a conversar, da forma que vocês já conversem, pode ser até aqui no chat, se vocês quiserem, a começar a colocar, eu penso em fazer mais ou menos isso, eu penso em fazer mais ou menos aquilo, ou por aquela tabela que eu mostrei, vou já mostrar novamente, onde nós temos os temas que são os temas pré-definidos para a escolha, né, dos orientadores. O que a gente pretende com isso, né? Que vocês consigam encontrar a dupla mais, eu vou dizer, aquela que deu match, né? Aquela que é mais próxima daquilo que você quer fazer, né? Porque é importante, gente, que os dois tenham o compromisso de desenvolver esse plano, o compromisso de participar das reuniões de orientação com os orientadores, o compromisso de desenvolver as partes, né, desse plano de negócio, porque se é um plano desenvolvido em dupla, já é um grupo, né? Então, cada um se compromete a fazer uma parte e o que lhe foi definido, né? E aí, com isso, a gente atenda aos prazos. Nós temos um prazo curto, vocês sabem, né? Uma disciplina de 45 horas, mas ela é muito curta para que a gente consiga ir desenvolvendo isso. Então, por isso que a gente tem que atentar, a gente tem que ter aquela disciplina de todo dia a gente tem que fazer um pouquinho. Eu não posso deixar para fazer só próximo de encerrar o prazo de entregar, que sou eu e o colega, né? Eu não estou sozinha nisso, sou eu e o colega, certo? E aí eu começo a pensar agora, encontro o colega, definimos, né, o que a gente quer fazer para que a gente possa escolher o nosso orientador. E aí, como é que eu escolho o meu orientador, né? Eu vou indicar 2 opções de orientador. Pela afinidade, não é, que eu tenho, que ele tem com aquele tema, porque eu já estudei com ele e eu gosto, tenho interesse naquilo, né? Então, eu indico 2 opções, mas o fato de eu ter indicado essas 2 opções, pode ser que todo mundo, né, ou muita gente indique um professor mais, e aí eu não vou ter que fazer uma distribuição, né? Como eu falei para vocês, cada professor ele vai ter 5 vagas para projeto, né? Cada professor vai orientar 5 projetos. Eu vou orientar 6 projetos, tá? Então, assim, a gente vai fazer essa distribuição equilibrada de projetos. Eu acho que tem alguém querendo entrar aí, é isso? Ou tem alguém... mais um, peraí. Deixa eu permitir aqui. Mais um, pronto. Foi mais um. Então, assim, e aí eu vou obedecer também o limite de vagas por orientador. Então, vocês vão preencher o formulário, tá? Que eu vou colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês e vou colocar o link aqui para que vocês possam preencher esse formulário. A partir do momento que vocês indicam, né? Que vocês chegam a um consenso de quem será a dupla de vocês. E
Depois de feito depois de escolhido isso, eu vou distribuir, né, fazer a distribuição equilibrada, tentando atender ao máximo aquilo que vocês pediram, ou primeira ou segunda opção, ok? Alguém tem alguma pergunta ainda aí nesse sentido? Deixa eu ver se a próxima é o quê? Boa noite, professora. É a Suzy? Porque eu não vejo, Suzy. Boa noite. Boa noite. Oi, doutora. Vanessa, você quer falar, né? Pode falar. Posso? É que eu acabei de entrar porque eu cheguei do trabalho morta de atrasada. Eu gostaria de saber se a dupla é obrigatório, que eu não estou entendendo bem essa parte. Sim, o trabalho ele vai ser feito em dupla. Então, eu preciso encontrar uma dupla, eu preciso encontrar alguém que vá fazer par comigo no trabalho, certo? Certo, então eu tenho que escolher uma dentre meus colegas aí do online e fazer uma dupla. O que eu falei, não é? Você pode fazer a dupla tanto com alguém que seja do mesmo polo que você, ou pode ser de polo diferente, tá bom? Desde que tenha, né, afinidade entre os projetos de vocês. Sim, certo. A professora Vanessa, foi a Vanessa? Foi. Isso, professora. Ela me Sobre o prazo. Sim, eu vou já falar. Ela me passou que nós temos aqui os polos de Tefé, Lábrea, Maués e Manacapuru, certo? E agora que a professora Suzy já entrou, professora Suzy, essa distribuição entre os polos, elas são mais ou menos equilibradas ou tem polos com muito mais pessoas do que outros? A senhora conseguiria me responder? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a professora Emília aí, que está conduzindo esse processo, tá? De coordenação do projeto integrador. É uma parte importante e desafiador dessa especialização até agora, que é o negócio. Agora que é para pôr em prática tudo aquilo que a gente fez questão de passar para vocês, né? Agora é a prova dos novos. Se a gente não sair daqui sabendo fazer um plano de negócio, então, essa questão em relação às duplas, né, que eu sei que está muito desconfortável com relação a esse compromisso, mas é assim mesmo, sabe? É uma das habilidades que nós conversamos e também uma das formas de praticar a interdisciplinaridade, né, que existe dentro dessa proposta de especialização, que ela foi bem diferenciada desde o início, tá, pessoal? Mas vocês vão conseguir, não tenham dúvidas disso. Todas as ferramentas vocês têm para alcançar os resultados, tá bom? Em relação a essa formação, como a professora mesmo, Maria Emília, colocou aqui, vocês podem estar formando essas duplas, ela é obrigatória sim, tá? Por conta do nosso corpo docente, por conta dessa limitação que nós temos com relação aos professores, tá? Então, da agenda também, tá? De vocês, se nós abríssemos para trabalhos individuais, nesse período curto que nós temos, que nos foi dado, né, de planejamento do TCC, né, que é o do projeto integrador, ficaria muito inviável, tá? Pela quantidade de alunos que nós somos. E aí, a solução encontrada, juntamente com esse corpo docente, que não é só a professora Emília que está aqui, ela está só na coordenação geral, mas nós temos outros 5 professores aí que vão atuar junto com vocês, tá? E aí, nesse sentido, essa decisão ela foi tomada para facilitar a orientação dos trabalhos, tá? Facilitar essa questão que é do plano de negócio, tá? Inquietar mesmo vocês com relação a isso, né?
a fazer essa interdisciplinaridade entre os colegas, tá? Testar as habilidades sociais, né? Então, é nesse sentido. Sobre você fazer parte no seu polo ou em outro polo, não existe uma regra, tá, que impossibilite você de procurar um colega com afinidade nessa mesma linha que você escolheu ou que você vai escolher, tá, para fazer o trabalho. Então, você fica livre para escolher a pessoa que mais você tem habilidade, né, de relacionamentos, ou não, de repente é uma pessoa que você pouco tem contato, né, mas que de repente pode ser uma grata surpresa, né, de desenvolver um trabalho. O trabalho, vocês não estarão sozinhos, tá? Sempre vai ter orientação dos professores, eles estão com a gente desde o início, eles não estão aqui porque senão essa reunião ia se estender muito, né? Já são muitas as orientações em relação a isso, mas os professores, à medida que vocês forem selecionando, né, pelas suas demandas, naquilo que você se sente mais à vontade em desenvolver enquanto trabalho, enquanto produto, né, ou negócio, e aí a gente vai formando os grupos menores de orientação, tá? Vai ser nesse sentido. Com relação à questão dos polos e número de alunos por polos, eu peço que vocês entrem em contato com os tutores, tá? A Vanessa, Elisângela, Risonildo, eles que estão desde o início com vocês acompanhando toda, né, toda essa questão, eles têm essa habilidade, eles conhecem mais sobre os polos e quem estão neles, né? Então, seria um ponto focal para vocês fazerem essa consulta, distribuição, porque eles vão estar aqui com a gente, né? Eles estão aqui com a gente, inclusive, nessa orientação, e serão eles que vão nos ajudar no sentido da organização, tá? Eu estou mais distante, eu sou a coordenadora, estou mais distante dos polos, dos alunos, mas os tutores aí, eles têm mais habilidades nesse sentido, tá? Da organização dessas duplas aí. Então, se sentirem dificuldade, não fiquem sozinhos, tá? Sempre peçam aí ajuda dos tutores, que são os melhores profissionais nesse momento para ajudá-los. E sejam rápidos, tá? Rápidos por conta do nosso prazo, bem como a professora Emília colocou aqui, o nosso prazo é curto e ainda a gente ainda tem que desenvolver um trabalho, né, um negócio. E aí vai ser desafiador nesse sentido, tá? Mas eu tenho plena certeza que nós todos vamos conseguir, tá? A professora Emília, ela chega agora, né, no final, mas ela já passou aí por todas as disciplinas, ela tem a propriedade. Eu já dei uma disciplina também, Suzy. Já, foi né? Contexto regional, foi. Já tem, então, essas propriedades aí. Ela conhece o curso, né? E aí é a melhor pessoa nesse momento para estar fazendo essa coordenação, tá? Então, o meu conselho é procure os tutores e se organize junto com eles, tá? Com os 3 profissionais que nós temos aí para nos auxiliar. Tinha alguém que tinha levantado a mão, quem era? Alguém tinha levantado a mão, não sei quem era. Não? Bom, gente, então, obrigada, professora Suzy. Nós temos também, eu queria mostrar para vocês agora como vocês vão fazer essa escolha, onde vocês vão preencher, né? Como é que eu vou, eu acho que deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso. Vou colocar aqui para vocês como que vocês vão inscrever, que eu vou colocar o link. Isso.
professora Suzy, eu só não coloquei esse link lá no ambiente virtual, mas eu vou colocar o link aqui e depois ele vai lá para o ambiente virtual, tá? Aqui, gente, é o formulário Google Forms, onde vocês vão se inscrever, tá? Então, aqui tem as informações sobre a dupla, né, o tema, indicação dos orientadores. Aqui diz o que é que vocês vão fazer, como é que a distribuição vai ser realizada pela coordenação da disciplina, igual como está lá no slide. Aqui tem os orientadores e as suas vagas, certo? Eu coloquei o currículo Lattes de cada um dos professores, porque às vezes você quer ver a afinidade, quer ver quais as pesquisas que ele faz, entendeu? Além da disciplina que já ministrou com vocês, esse professor também faz uma série de outras pesquisas e, de repente, tem afinidade com aquilo que você está pretendendo fazer no teu plano de negócio. Porque, lembrem, são apenas alguns professores que foram, né, professores de vocês durante a disciplina. Não podemos colocar todos, como já disse a professora Suzy, tem algumas limitações. Então, vocês podem consultar o Lattes desse professor para identificá-lo, ele até faz aquela pesquisa também aquilo que eu tenho interesse, então é uma forma, tá? Eu coloquei aqui para vocês refletirem cuidadosamente sobre a escolha da dupla, conversem com a outra pessoa, né? Comecem a conversar agora com as pessoas para saber sobre o tema de vocês, pensem em qual seria o professor orientador ou não, tá bom? Porque isso é muito importante, a partir do momento que você define, é isso que vai ser, e é assim que vai acontecer o teu plano, né? Eu escolhi aquele orientador, fui direcionado para ele, e agora eu vou seguir com ele até o final, até a hora em que eu entrego o meu plano de negócio, tá? Eu coloquei que cada dupla deve preencher esse formulário apenas uma vez. Então, assim, eu vou fazer par com a professora Suzy, por exemplo. Então, ou eu ou a professora Suzy que vai preencher o formulário, porque no formulário ele já diz exatamente os nomes das duas pessoas que são integrantes da dupla, tá? E aí, avançando no formulário, deixa eu ver se ele avança, né? Ele aparece exatamente os temas do projeto integrador e os orientadores, né? Aquilo que eu falei para vocês, que são os temas maiores, né? E dentro desse tema eu vou escolher como que eu vou fazer. Então, antes de registrar a escolha, consulte na imagem abaixo, está aqui, ó, a relação entre os temas do projeto integrador e os orientadores que indicaram afinidade temática para a orientação. A escolha do orientador deverá tem um erro aqui, mas respeitar essa correspondência temática. Após consultar os temas e orientadores disponíveis, avance para a próxima sessão para registrar as informações da dupla e a escolha do tema. Aqui, gente, nós temos todos os temas, né? Aqui, como eu falei para vocês, tem o tema e tem as pessoas, né, os professores que irão orientar. Percebam que esses primeiros temas aqui, eles têm mais de um orientador. Esses outros temas aqui, eles têm menos, tem apenas um professor para este tema, tá bom? Então, lembrando, são 5 vagas para cada um desses professores. Onde que eu vou encontrar esse link, né? Professora, mas onde que está esse link? Então, eu vou colocar o link para vocês no momento aqui no chat, mas ele vai lá porque eu publiquei agora esse documento, né? E eu não podia colocar lá, porque senão as pessoas iam começar a se inscrever ainda sem ter a informação, né, geral. Então, o link para a inscrição, ele vai ser aqui. E aí, agora sim, que eu já falei, já expliquei, aí ele vai entrar lá no AVA, tá bom? Link para indicação, eu vou colocar aqui, de dupla, tema e orientador, tá? Quando terminar, esse é o link, certo? Vocês conseguem ver aí pelo chat, todos conseguiram ver pelo chat? Sim. E aí, esse formulário,
vocês, quando passa daqui, não é? Aí eu já não vou mais conseguir avançar, porque eu teria que preencher. Quando passa daqui é quando você identifica a sua dupla, então o estudante 1, a matrícula, o e-mail, né? O estudante 2, a matrícula e o e-mail, certo? E aí, para passar daqui, eu já teria que responder. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês precisam agora verificar aquilo que vocês querem escrever, sobre o que vocês querem escrever, verificar uma dupla e preencher esse formulário, indicando o orientador. A partir do momento que vocês preenchem esse formulário e enviam, eu vou fazer o trabalho de direcionar para o orientador, lembrando que cada um desses orientadores que aqui estão, não é? Eles têm algumas vagas, né? São vagas limitadas, né? Claro, vamos atender a todos os alunos, mas dentro de cada um das suas vagas, certo? Então, a minha orientação, e o prazo, né? Eu gostaria que vocês preenchessem esse formulário no máximo até a quarta-feira, porque eu ainda preciso direcionar para os orientadores que irão marcar as primeiras orientações com vocês. E esse é o tempo que vocês preenchem, identificam e começam a ler um pouco mais sobre o tema de vocês, né? Sobre aquilo que vocês querem, sobre o que vai ser o plano de negócios de vocês. Porque quando o professor orientador entrar e marcar as orientações, vocês já têm que saber mais ou menos aquilo que vocês querem, para que a partir dali ele possa direcionar vocês. Uma outra coisa é que o professor orientador, ele também, como está escrito lá no cronograma de atividades, ele também é o professor que vai avaliar a unidade, a primeira unidade de vocês, a segunda unidade de vocês, né, que é o trabalho que vocês vão apresentar a atividade desta unidade, né, que vocês vão apresentar, entregar, é o professor orientador que também avalia. E na terceira unidade, vocês são avaliados pelo orientador de vocês e por um outro professor, um outro desses que estão aí, né, que estão também orientando trabalhos. Pode ser eu, pode ser a Ana Flávia, a Cristiane, a Angélica, Sérgio, né, e a professora Suzy. Então, o que acontece? No último, né, a última unidade, vocês vão ser avaliados por uma banca. Só que essa banca, ela não é presencial, é aquilo que eu falei. O professor vai receber o trabalho de vocês, vai receber o vídeo de vocês, vai avaliar, vai dar uma nota, e ali vai ser tirado a média, né, apresentado a média, que vai ser a nota de vocês dessa terceira unidade. Todas essas informações, elas estão também lá no cronograma de atividades, aquele que a gente passou um pouquinho mais à frente. Vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso agora? Por enquanto, não. Tá. Quem está falando? A Jéssica. Oi, Jéssica. Professora, em questão desse vídeo, pode ser assim como se fosse uma videochamada, né? Eu posso fazer... No caso, eu queria saber... No caso, eu queria saber se fosse assim, no caso, a gente apresentasse que nem um slide com a voz das alunas, no caso, assim, né? Não. Tipo, da minha dupla, tem que ter com a imagem delas. Entendi. Nós vamos fazer, igual como nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer uma apresentação, entendeu? Então, grava eu estou vendo a Seita, né? Que eu estou vendo que ela está aparecendo aqui para mim. Então, digamos que fosse eu e ela, né? Então, nós estaríamos apresentando aqui. Então, por exemplo, eu vou apresentar, estou falando aqui o meu plano de negócio, a Seita fala dela também, certo? A parte dela, a gente vai apresentando por parte. Essas informações sobre o pitch também está lá no slide, acho que da terceira unidade, né? E aí eu falo a minha apresentação, faço a minha apresentação, a Seita faz a parte dela, no final a gente fecha e passa. Esse vídeo, gente, ele é de 5 a 7 minutos.
Não, de 3 a 5 minutos, acho que é isso, não estou lembrando agora, mas está lá no pitch escrito exatamente qual é a duração desse vídeo, entendeu? Então, é assim, também tem lá o que eu preciso colocar Professora? na minha apresentação. Fale, Tiago. É Tiago que falou? Isso, eu tenho uma dúvida. Essa disciplina vai ter aqueles mecanismos de dependência, de Professora Suzy. recursos, essas coisas, não? Professora Suzy, para passar essa informação. Professora Suzy. Será que ela está aí ainda? Professora Suzy? Será que ela está aí, a professora Suzy ainda? Ou ela já saiu? Não sei. Suzy, ela está... Oi, você poderia responder ao aluno? Essa é uma informação que eu realmente não tenho bem certeza. Ela vai ter o repercurso e a dependência? Não. Essa disciplina, essa última, ela não vai ter esse formato de dependência e de repercurso, tá, pessoal? Então, ela vai ser uma dinâmica em que todas essas ajustes e correções, eles vão ser feitos nas entregas, tá? Nas entregas que foi já proposta pela professora Emília. Então, os orientadores, eles vão estar com vocês para que todos os ajustes no decorrer do trabalho eles sejam feitos, tá? Então, não vai ter uma chance, porque nós não temos tempo, tá? Não temos tempo, o curso vai encerrar, e aí é isso, você faz o trabalho, né, de acordo com as orientações, e por isso que é importante essa nossa conversa aqui, para que o teu trabalho ele seja bom, né, para que você possa apresentar em formato de pitch aí, de acordo com as orientações da professora Emília, tá? Pode ter aquele caso do aluno simplesmente não se interessar em fazer o trabalho, né? Ele não se interessar, mas a orientação ela vai estar disponível nesse sentido, desde a hora que vocês assinalam aí as opções de temática e de professores orientadores, e aí já começa o trabalho em si, tá? Então, não temos tempo para dependência e nem repercurso, tá bom? Avisem os colegas. Isso. E aqui, conforme vocês podem ver no cronograma de atividades, o que acontece? É o professor que é o teu orientador é que vai ser o responsável pelo acompanhamento, né, do teu trabalho, e ele vai te dar a nota aqui. E eu acompanho as entregas de vocês, certo? Então, assim, digamos que você ficou como orientador da professora Ana Flávia, por exemplo, né? Então, a professora Ana Flávia, ela vai acompanhar 5 projetos, e ela vai dar a nota desses 5 projetos. Quando você entrega, a professora Ana Flávia, ela vai passar os ajustes que você tem que fazer, certo? Porque como é que funciona, né, um processo de orientação? A professora te dá as diretrizes, ou o professor, você prepara, né, você faz, e no dia da entrega, você faz essa entrega. A professora vai avaliar, vai colocar os ajustes, o que precisa ser feito para a segunda. Ela vai te dar a nota, mediante aquilo que você apresentou, solicita alguns ajustes, e aí depois você vai para a segunda nota. A segunda nota, que é a segunda atividade, você vai fazer, você segue aqui, né, na segunda atividade, você já traz aquilo que você fez na primeira, ajustado, e já é uma parte do teu plano de negócio. Aí o professor, a professora que for orientador, dá a tua nota também. Aquele professor, ele vai dar a nota daqueles alunos
aos quais ele está orientando. Dá a nota e você segue. Então, é um processo contínuo, entendeu? Em cada atividade, em cada unidade, você faz uma parte. Quando chega na terceira, a terceira nota, essa terceira nota é quando você fecha o teu trabalho. Quando você fecha o trabalho, aí sim você vai ser avaliado pelo teu orientador e por mais um outro professor que vai ser o avaliador da banca, certo? E aí esse avaliador da banca, ele dá uma nota e o orientador dá outra nota. Aí a gente tira a média e você recebe a sua nota. Só que o professor vai avaliar o quê? O trabalho final já, claro, com o teu orientador, ele está te passando os ajustes. E quando você entrega, é aquela versão final que vai para a banca, certo? E aí o professor, que vai ser o professor designado para essa avaliação, ele vai ver o teu trabalho, que é o teu plano de negócio escrito, e vai avaliar a tua apresentação, né? Da dupla, no caso, certo? E aí, em cima disso, é que é dada uma nota. Ficou claro, gente? Pode falar, Flávia. Professora, em relação à questão compromisso, né? Talvez alguns de nós aqui não tivemos contato um com o outro. Eu já li o que foi colocado no sistema e as notas serão iguais, né? Apesar de cada um ter um desempenho, porque cada um tem a sua desenvoltura particular, um fala melhor, o outro escreve melhor, enfim. Até que ponto, né, o fato de uma pessoa ser mais tímida no vídeo, ter menos desempenho, pode influenciar numa nota geral, vamos dizer assim, na hora de, por exemplo, apresentar o vídeo, e eu ou uma colega temos um desempenho menor em relação a uma outra sobre a apresentação. Como que é feita essa avaliação de forma geral, né? Já que a nota vai ser única. A nota vai ser da dupla. Isso. Né? A nota ela não é de uma pessoa, ela não é individual. Né? Eu poderia ter feito, sim, uma nota de apresentação diferente. Se fosse presencial, como ela é um vídeo, fica mais difícil de você notar, talvez, a desenvoltura de um presencial num vídeo. Né? Então, a nota ela é igual. Agora, existe um formulário, né, que os professores orientadores vão trabalhar, que tem a ver com a nota, né? Tanto para o pitch quanto para o plano de negócio escrito, certo? E é com base nesse formulário, né, é com base nesses critérios, desculpa, que eles vão avaliar. Esses critérios, depois que os professores orientadores entrarem, né, nas aulas e começarem a trabalhar com vocês, eles vão apresentar para vocês os critérios de avaliação, né, tanto do plano de negócio quanto do pitch, né, da apresentação, e cabe ao próprio orientador, né, orientador orientar, né, vai ficar meio mais assim, o seu aluno na hora da apresentação, né? Quando a gente encaminha um aluno para a banca, a gente faz, né? A gente trabalha com ele pontos que precisam ser colocados para que ele tenha o maior sucesso nessa apresentação. E isso os orientadores eles vão fazer com você, né? Com vocês, no caso. Agora sim, cabe a cada um dos alunos, procurar, não é, fazer a melhor apresentação. É como se você fosse apresentar numa banca mesmo, tá? Agora sim, a nota ela vai ser igual e os critérios vocês vão receber para que vocês possam trabalhar em cima desses critérios a melhoria de vocês. O critério, inclusive, do pitch, ele já consta lá
na unidade 3, lá, onde diz o que é que vocês vão ser avaliados, né? Em relação à clareza, em relação à objetividade, tem alguns pontos, é porque eu teria que entrar na unidade 3 para ver aqui o que está lá já colocado como sendo critérios. E os professores recebem, né, a ficha onde eles vão fazer a avaliação, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Flávia. Sim, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Wendel, tudo pode bem? falar. O que eu pude perceber aqui, que a gente está com um certo receio de se formar as duplas, né? Por talvez não conhecer, né? Só, às vezes, por esse encontro sincronizado que nós temos aí, e eu não pude deixar de ouvir aqui a senhorita Flávia demonstrando uma certa preocupação, que acho que é de todos, né? Mas como a gente está dizendo que o trabalho é em equipe, eu acho que há uma obrigação de todos, né, envolvidos, dos orientadores e principalmente dos dois alunos, né, a buscar um motivar o outro, porque a gente sabe que se expressar é muito difícil, né, em vídeo ou até mesmo presencialmente, mas eu acho que o trabalho mais importante da equipe não é só apenas apresentar o que vai ser observado, né, e orientado em qualquer falha dos orientadores, mas sim em motivar a dupla, né, para que ambos tenham êxito e que um se sinta melhor que o outro. Porque se eu me sentir melhor do que o meu colega de equipe, então não está sendo equipe, está sendo eu sozinho, e eu acho que não é assim que funciona, né? Então, acho que a gente tem que motivar mesmo a equipe e se dedicar. E eu creio que vai dar certo. A gente, já aproveitando que é a última disciplina, então, se nós chegamos até aqui é porque nós somos vitoriosos, tivemos nossas dificuldades durante todo o processo, né, de 15 meses. Não é difícil conciliar trabalho, família e estudo. Então, acho que é um momento de coroar com dedicação e que possamos ajudar um outro nesse momento de dificuldade, né? Que é de se apresentar, de expressar o que você precisa mostrar nessa apresentação, né? Vender o seu projeto, na verdade. É isso mesmo, Wendel. Eu acho que esse é o momento, né, em que vocês estarão em dupla, e dupla já é um grupo, né, por assim dizer. É o momento em que vocês estão a coroação, né, desse momento de vocês, desses 15 meses aí que vocês estiveram juntos, e eu acho que não se deve, né, temer. Eu acho que cada um vai dar o melhor de si, cada um vai fazer o melhor que pode, né, para a sua apresentação. Essa apresentação, gente, ela tem um roteiro, vocês têm lá, está escrito lá o que precisa, né? Tem alguns vídeos sobre pitch também para vocês. Os orientadores vão estar ali com vocês passando, né, essas informações do que vocês precisam, como vocês devem se portar numa apresentação. A apresentação ela não é muito longa, ela é um pitch exatamente, né? Ela é super rápida, é bem objetiva. Então, assim, eu acho que é um apoiando o outro realmente, e é o momento em que vocês integram, não é? O nome da disciplina é Projeto Integrador, nós vamos integrar a turma, integrar as disciplinas, integrar o plano, né? E esse é o momento de vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu gostaria de passar para a Sâmia, que levantou a mão, e depois para a Flávia, que também levantou a mão. Oi, professora. Boa noite novamente. Boa noite. É o que eu estava... a questão que a gente estava falando, a questão de dupla, né? Porque a gente não tem... Eu não falo com ninguém, né? Essa minha turma, assim, somos muito distantes, né? Eu estou falando aqui no chat com o rapaz, o Vitor, eu creio que a gente já vai aqui fechar nossa dupla, se der tudo certo, que a gente se ajude, né? Mesmo no online, se der para ser presencial, a gente vai se reunir, vamos se esforçar aí para dar o nosso melhor.
funciona os polos, mas quem é do mesmo polo é da mesma cidade, né? Então, às vezes, pode ser que se encontre presencial, mas não é obrigatório, gente, até mesmo porque o nosso curso é em EAD. Então, vocês podem fazer algumas videoconferências para trabalharem, entendeu? Para ajustarem, que é o que vai acontecer, talvez, com os orientadores de vocês, né? Eles não vão encontrar com vocês presencialmente. Dessa mesma forma, vocês também vão fazer os encontros entre vocês, entre duplas, tá bom? Sim, online, né? Isso, online. Online. É isso mesmo que nós vamos fazer, a princípio. Se eu tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa, é só me mandar lá no chat, no Tá fórum, que Obrigada. eu vou responder para vocês, tá? Obrigada, Sâmia. Flávia, você levantou a mão, né? Professora, no sistema, para mim, como a senhora comentou que a gente, de repente, precisa voltar em alguma disciplina anterior, no sistema, para mim, mesmo eu clicando em todas as disciplinas para aparecer, já cursadas, só aparece 6 para mim. Não sei se é um problema no sistema, aproveitando a presença da professora Suzy e da professora Vanessa também aqui junto com a senhora, né, que de repente elas possam verificar isso. E uma outra pergunta é em relação, a senhora sabe a média de encontros que teremos com os nossos orientadores? Por exemplo, Flávia, no primeiro momento, fase do trabalho, serão 3 encontros, 2. Obrigada, Flávia. Esses encontros serão definidos pelos orientadores, tá bom? Na primeira orientação, assim que eu passar para eles, quem são os alunos orientandos, eles vão fazer uma reunião com vocês, onde eles vão passar todas essas informações sobre a quantidade de orientações, como que será a orientação, quais as diretrizes, cada orientador vai passar para o seu grupo de orientandos, tá bom? Quanto a essa questão das disciplinas, eu vou deixar para a professora Suzy responder. Obrigada, pode ir, professora. Sobre essa questão das disciplinas, né, do sistema, eu vou pedir para o TI nosso, ele abrir as salas, né, para consulta do material, tá bom? E aí ela vai ficar exposta, né, a somente o material para baixar, sem atividades para fazer, tá? Então, eu vou fazer uma reunião com o pessoal do TI, que faz a manutenção do ambiente virtual, para liberar o acesso a vocês às disciplinas anteriores, tá bom? Bom, gente, então, a gente vai encerrar, não é, a nossa introdução disciplinar, era 1 hora, a gente já está com mais de 1 hora. As dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar lá no fórum. Professora, se necessário for, nós podemos fazer um outro encontro síncrono mais para frente, caso necessite. É possível? Mesmo eu não tendo Eu acho marcado, importante, professora. Mais uma conversa assim, com certeza, a disciplina. Não, a senhora deixa o aviso lá na sala, né? Já então deixa o endereço do link. Isso aí. Então, aí avisa os tutores, né? Para ficarem acompanhando. Vou colocar lá. O Rodrigo levantou a mão, é que ele precisa. Isso, eu aviso. E assim, esse link para a inscrição, eu vou colocar lá na sala, que eu não tinha colocado ainda lá na sala virtual, porque a gente iria primeiro começar isso, e os templates também, eles estarão todos lá, tá bom? Porque vocês precisam que os orientadores passem essa primeira diretriz para vocês, aí sim vocês seguem fazendo nisso, tá bom, gente? Rodrigo, você quer falar? Por favor. Levantou a mão. Eu ia justamente falar do template. Do template, né? Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar.
Em relação ao orientador, vou lá escolher meu orientador. É uma ou dois, né? Como a senhora falou. A senhora Na vai verdade, você organizar. indica. Como que eu vou ter o retorno de saber qual orientador vai ser meu? Assim Entendeu? que fechar o formulário, né, que todos tiverem se inscrito, aí eu vou fazer a distribuição dos orientadores e aí vocês recebem a informação de qual orientador ficou para você. E aí vai ser montado um grupo desses alunos, né, com o orientador, certo? A senhora vai passar no AVA, então. Tudo pelo AVA. Ah, tá. A professora Suzy me disse que tem que ser tudo no AVA, tá bom? Tá. Acho que Silene, obrigada, Rodrigo. Silene, você levantou a mão. Silene? Silene? Será que caiu? Silene, você levantou a mão? É porque a internet aqui está muito ruim, professora. Eu não sei se é a minha ou se é a dela. Outra pergunta, professora. Alguém? Quem é? Não estou vendo. O Rodrigo? Oi, Rodrigo. Em relação ao vídeo do Meet, eu posso gravar e fazer uma edição? Ou tem que ser tudo direto? Ou posso cortar? Tipo fazer uma edição de YouTube, entendeu? Cortar os erros e só explicando o assunto. Você Será diz do pitch? Do pitch, o vídeo que você mandar final, se você editou, não, eu vou ver o vídeo final, entendeu? Entendi. É o vídeo final para mim, tá? Silene, você está aí? Você vai fazer a pergunta? Bom, gente, é o seguinte, essa nossa conversa, a nossa reunião, ela foi gravada, tá? E depois ele baixa... A Silene colocou aqui no chat, acho que ela está com problema no áudio. A Silene colocou assim, sim, quero perguntar se depois que escolher o orientador, posso mudar de tema. Eu acho difícil, porque depois que você fechou o orientador, ele pode te orientar o tema. Não vai ser o mesmo para todos os orientandos dele. Ele vai orientar vocês dentro daquele tema. Pode, com o mesmo orientador, pode, porque ele, na hora que você leva um tema, né, na hora que você pensa no como vai ser o teu negócio, ele vai te direcionar, entendeu? Ele que vai te direcionando naquilo que você quer fazer. O que você não pode mudar é, por exemplo, você vai falar, né, você pensou em falar, você pensou no teu projeto sendo, sei lá, plataforma digital, marketplace para produtos amazônicos. Aí depois você quer, não, agora eu quero negócio verde com foco em economia. Aí não dá para você mudar, porque é outro orientador, sabe? A não ser que o teu orientador tenha 2 temas, mas eu já direcionei os projetos para aquilo ali. Agora, assim, eu ia fazer algo que dentro desse grande tema, guarda-chuva, eu consigo encaixar, e é com o teu orientador, tá? Porque, assim, também não dá para te lá na metade, e agora eu não quero mais falar isso, eu quero fazer outro plano de negócio, você não vai ter tempo hábil para isso, tá bom? Gente, então, assim, espero ter atendido, né, Silene, a tua pergunta, mas se não, me manda lá no fórum que eu respondo. Nós gravamos, né, e espero um tempinho, né, para essa gravação sair, então, ela tem um tempo até chegar no meu e-mail a gravação, então eu vou colocar amanhã de manhã, eu coloco no AVA lá, eu coloco esse vídeo, para que vocês possam, né, quem assistiu, quem não assistiu, possa assistir amanhã. A última pergunta, Janaína, porque eu realmente não preciso sair. Eu não estou ouvindo, Janaína. Tem uma falha no teu áudio. Não consigo ouvir, vocês conseguem ouvir? Janaína, se tu puder colocar aqui no chat para a gente ler, então tá muito ruído. Eu não consigo.
Não consigo ouvir. É melhor escrever mesmo. Ui, tá congelando aqui. O que sobre o tema, Janaína? Enquanto a Janaína formula a pergunta dela melhor aí, para entender, sobre o tema, né? Os temas, eles foram pensados em relação às disciplinas que foram ministradas, tá? Então, aqueles temas, eles são bem da área de concentração do professor orientador, tá? Então, o professor recebeu uma lista lá de temas, e aí, naquilo que ele se sente mais à vontade em orientar, ele sinalizou. Por isso que a professora Emília tem aí uma lista, professor com 2 ou 3 temas, ou professor com um tema, professor com mais de um tema, entendeu? Porque é os temas que ele se sente à vontade em orientar. Aí, se você, por acaso, escolhe um tema, e esse tema é de um determinado professor, e na hora que você quer desenvolver o trabalho é outra coisa, que não tem a relação, né, que não tem a relação com o campo de atuação daquele professor, aí, de fato, fica difícil, porque esse planejamento inicial que a gente está fazendo a partir dos formulários é exatamente para definir as duplas, né? As duplas e os trabalhos por professor, para não sobrecarregar nenhum. E aí, cada professor tem uma cota, ele não pode receber mais que determinados alunos. Então, por isso que você, quando se escolher, você tem que ficar bem ciente do trabalho, né? Do produto lá no final que você quer entregar, para não acontecer isso, que aí, no meio do caminho, trocar de orientador, trocar de temática, vai ficar bem complexo para a gente arrumar, tá bom? Janaína, tem um campo lá no formulário que você vai escrever, que você escreve um pouco mais sobre o teu tema, e aí, exatamente nesse ponto é que a gente vai fazer a distribuição, entendeu? Tem uma parte lá no formulário que você chega a dizer um pouquinho mais sobre o tema, que por que você escolheu, né, o professor, e aí você diz, e aí a gente tem a chance de poder direcionar ou não dentro daquele professor que você escolheu, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo hábil para que vocês possam primeiro conversar com os professores, para, a partir daí, alinhar o tema. Por isso que eu coloquei o currículo Lattes de cada professor, né, o link do currículo Lattes, porque lá você consegue ver quais são as pesquisas que o professor faz, né, que tipo de pesquisa ele faz, então é mais fácil para você, a partir dali, você consegue identificar, ele realmente está, né, tem a ver com esse tema. E eles, como a professora Suzy disse, eles colocaram da lista de temas que foram passadas para eles, qual aqueles que eles têm mais afinidade, tá bom? Obrigada. Vitor, se você for rapidinho, porque eu realmente preciso sair, porque eu estou... Boa noite, professor. Boa noite. Só uma dúvida, assim, em relação aos temas. Eu vi que tem vários temas, só que aí, assim, eu pediria, né, de vocês, ou postar lá na sala de aula virtual, tipo assim, umas ideias, tipo assim, do que se encaixa, por exemplo, o segundo tema, o que poderia ser de projetos, assim, exemplos de projetos, entendeu? Porque, assim, ficou muito abrangente e a gente não sabe realmente em qual encaixar uma ideia de projeto. Tá bom. Teria uma ideia. Tá bom? Eu vou preparar isso e eu posto. Eu só não garanto postar hoje, mas amanhã eu posto, porque eu acho que já dá uma ajuda maior, né? No seu tempo, tá, professora? Tudo bem. Não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Eu agradeço a sua contribuição. Eu vou colocar amanhã lá, tá bom? E aí, mas enquanto isso, quem já tem um tema mais ou menos definido, mas amanhã de manhã ele entra lá
no AVA, tá certo? Eu vou colocar nos avisos, tá? Porque aí vai direto e assim fica mais fácil, todo mundo já tem acesso logo imediato. No mais, gente, eu agradeço, muito obrigada. Quem tiver dúvidas, coloca lá no fórum de dúvidas, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada a todos aqueles que puderam participar. Eu vou parar de gravar agora, tá? Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa Obrigada. noite. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.